E a gente lembra que termina em abril desse ano o prazo para 1.721 municípios apresentarem aí o seu plano de mobilidade urbana ao Ministério das Cidades. Caso contrário, esses municípios não vão poder solicitar recursos do governo federal para ações de mobilidade. E essa medida faz parte da Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei número 12.587 do ano de 2012. E segundo essa legislação, cidades com mais de 20 mil habitantes precisam elaborar os seus projetos. No estado do Rio, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, indicam que 65 municípios estão nessa situação. E é sobre mobilidade urbana que eu converso agora com o Alexandre Rojas, que é especialista em transporte e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Se você tem interesse nesse tema, participe através das nossas redes sociais ou pelo telefone que está aí na sua tela, 0 operadora 21 2273 5020. Bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado. Bom, nós vemos na reportagem que um dos grandes desafios das cidades metropolitanas é justamente criar uma política pública que interligue esses municípios onde muita gente trabalha e estuda, né, nas capitais e acaba fazendo das suas cidades uma cidade dormitório. Como resolver isso já pensando nesse plano nacional? Cada cidade tem o poder sobre o transporte municipal. É importante haver uma autoridade de transporte que possa agregar competências de uma região, de uma mancha urbana, aonde as pessoas se deslocam. Então, pessoas que se dormem numa cidade e trabalham na outra, precisam ter meios compatíveis de se deslocar com baixo custo, com eficiência. Então, esta autoridade de transporte pode resolver o problema de conflitos entre os municípios. E de soluções. Esse tipo de autoridade existe na Ásia, na Europa, já é utilizada essa lógica? Na Europa é muito comum porque você tem os problemas não entre cidades, mas entre países. E essas cidades que permeiam 2 ou mais países têm conflitos de competência, de legislação. Então a autoridade urbana, a autoridade de transporte, ela pode resolver esses conflitos, essas questões de fronteiras e propor soluções factíveis, soluções que possam ser aplicadas e que atendam a todos os interesses. Agora, pensando nesse plano nacional e nessa tarefa dos municípios, né? Uma das exigências da lei é justamente priorizar o sistema de transporte público, mas pensar em intermodalidade. Que soluções mais imediatas, médias e pequenas cidades podem tomar? A grande solução para as cidades do interior é a bicicleta. A bicicleta, ela tem se mostrado, principalmente em cidades menores de 20 mil habitantes ou um pouco mais, como um excelente veículo para ir de casa até aonde é um ponto de ônibus. E esse transporte, ele é até agradável, porque nós falávamos até há pouco sobre o exercício, a ginástica, ele melhora a saúde pública. Então eu melhoro a parte de mobilidade e melhoro a parte da saúde da população. Então o transporte por bicicleta, ele deve ser incentivado pelas cidades, principalmente nas cidades menores. Bom, exige uma organização, né, social, para poder também fazer uma pressão para que os governos criem possibilidades dentro da cidade. Esses grupos de pressão, eles são importantes porque eles tornam aquele modal como um modal importante a ser considerado pela prefeitura. Uma vez que a prefeitura tende a olhar a bicicleta muito mais como lazer do que como mobilidade. Então, se eu puder ter bicicletários perto das estações de ônibus, tiver facilidade, ciclovias, tiver elementos, até um bebedouro perto da ciclovia, ele é algo importante. Então, a prefeitura sensível e grupos pressionando para que isso aconteça, essa realidade acontece. Certo. E se tratando de BRT, rapidamente, assim, uma última pergunta. O que seria necessário em termos de upgrade, já que esse modelo foi exportado, mas ele não resolve mais o problema do sistema público? O BRT, ele é claro, eu tenho uma capacidade. A partir do momento que eu excedo essa capacidade, eu tenho que usar outro modal. Aquela região, aparentemente, o BRT já não é mais a solução. A solução agora é o VLT, é um trem, é um transporte sobre trilhos. Então, o BRT atendeu muito bem até o momento. A partir de agora, ele não atenderá mais. Alexandre, muito obrigada, viu? A gente muito sempre retoma esse tema. A gente se encontra novamente. Muito obrigado a todos.